amada Grazi Nutri, eu estou aqui para te fazer pensar sobre uma coisa. Você deseja ser magra? Você quer ser magra? Ou você só quer emagrecer? Eu sei que parece a mesma coisa, mas quando a gente deseja algo, né, ou a gente quer algo, são coisas diferentes da gente ter algo. Porque quando a gente vai para o âmbito do ter, a gente precisa ser e fazer para ter. Calma, tu já vai entender o que eu quero te dizer aqui. Mais uma vez, nós vamos falar sobre nutrição comportamental, né, do ponto de vista do coaching, para que você tenha um novo viés, né, um novo norte aí para sua mudança de hábito e para que você de fato emagreça. Já falei em outros vídeos aqui, né, o quão importante é a gente ter uma base alimentar, né, ter uma boa dieta. Tudo que eu falo aqui, amada, se você não tiver essa base bem sólida, não vai fazer sentido. Você precisa ter o que colocar em prática. E esse o que é a dieta, no caso, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre esse ter, ser e fazer, que eu acho bem interessante. O primeiro passo para essa nossa consciência despertar do ter, ser e fazer, geralmente a gente pensar, né, que geralmente as pessoas elas querem ter muito um resultado, né, e aquele resultado imediato. Eu comecei a treinar hoje, comecei a fazer dieta hoje, eu tô tomando 2 litros de água, então eu já quero ter perdido 1 quilo ali na balança, né? Por quê, amada? Porque nós somos imediatistas. É nosso, né, isso. Só que na vida real ela não é assim, né? Não funciona dessa forma, não acontece nesse mesmo time, né? Nem tudo que desejamos nós temos. Vocês já pararam pra pensar o que as pessoas que chegaram lá, fizeram? Elas realmente viveram aquilo que elas queriam ter. Elas fizeram aquilo. Então, primeiro, né, nós precisamos acreditar nisso, a gente precisa mudar o nosso mindset, construir esse universo de pensamentos úteis, né, de ações produtivas para que a gente tenha o que a gente tanto deseja. Depois, a gente precisa estar no campo de ação o tempo todo. A gente precisa pensar magro, mas a gente precisa fazer por onde ser magro, né? Porque senão a frustração ela acaba vindo, né? Porque nós não temos aquilo que nós queremos, mas a gente não se deu conta que a gente nem fez aquilo que a gente precisava fazer. Acredite, amada, é 1% inspiração e 99% transpiração. Não tem atalho, tá? E aí, quando você chega lá, você tem que comemorar cada vitória. Você precisa aprender a comemorar cada vitória, porque senão a gente fica almejando aqueles 10 quilos, né? Aqueles menos 30 quilos, mas a gente não entende que cada passo, cada quilo a menos, já é motivo de comemoração. A gente já tem que aplaudir, porque já é um baita resultado. Eu costumo dizer em consultório que manter peso também é um resultado, né? Também é um resultado positivo, porque dependendo do cenário, manter esse peso é um baita desafio, né? Então, eu sempre falo, né, para vocês assistirem os nossos vídeos com papel e caneta na mão. Por quê? Porque eu gostaria que você desenhasse nesse papel um retângulo, dentro desse retângulo um quadrado e dentro desse quadrado uma bolinha, tá? Não precisa ser uma bolinha muito pequena, pode ser uma bola maior. Por quê? Dentro desse quadrado, desse retângulo, né, é tudo que você precisa fazer. Tudo que você precisa fazer. Tá? Então, por exemplo, eu preciso fazer minha marmita, eu preciso matricular numa academia, eu preciso pensar sobre os meus pensamentos, né, sabotadores, entender qual o gatilho que faz eu comer, eu preciso conversar com meu marido para que, né, ele me ajude nesse processo, que ele entenda o quão importante vai ser essa minha mudança para a nossa família e para o nosso relacionamento, né, tudo na base do amor, obviamente, da conversa, né, enfim, você vai colocar tudo ali. Depois você vai pensar, né? Beleza, eu preciso fazer isso para ter o quê? Não, para ter o corpo XYZ, para que eu consiga usar o biquíni e tal, né? Todo aquele seu sonho você vai colocar nesse quadrado. E aí você pensou o que você precisa fazer, o que você precisa ter e o que você precisa ser, né? Então, eu preciso ser uma pessoa mais disciplinada, eu preciso ser uma pessoa mais focada, né? Eu preciso ser uma pessoa mais positiva, eu preciso ser uma pessoa que aprende a agradecer, né? Mais do que reclamar, né? Eu preciso ser uma pessoa amável, eu preciso ser uma pessoa mais paciente, mais resiliente, tudo que você precisa ser. Acontece o seguinte, tá, amada, que normalmente, não tô dizendo que é o seu caso, né? Essas coisas elas ficam meio confusas, a gente acaba não... se a gente fosse colocar, né, como a gente faz, né, com as nossas mentorandas, eu peço para elas colocarem e eu deixo esse espaço livre para elas.
E normalmente elas acabam usando o espaço maior para colocar o que elas querem ser, né? Por quê? Porque o desejo de ser é muito, a gente quer ser muitas coisas, né? Mas a gente não se dá conta de que a gente precisa fazer e ter mais para ser do que o contrário, né? Não sei se eu estou me fazendo claro. Então, o que eu quero com vocês é o quê? Organizar expectativas, né? Então, para que vocês aprendam de uma vez por todas, né? Que obviamente você já sabe que o processo de emagrecimento ele é um processo, então ele tem início, meio e fim, né? Que ele demora um pouco e que nós precisamos sair da nossa zona de conforto o tempo todo para que a gente consiga de fato alcançar os nossos objetivos, tá? Então, pense muito sobre isso, né? Pense o que as pessoas que chegaram lá elas fizeram. Por que eu não estou conseguindo? Será que eu sou a azarada da vez? Obviamente não, né? Então, tenho pessoas de referência que você possa usar como uma referência para alcançar o seu objetivo. Eu sempre falo que uma pessoa de referência não é uma meta a alcançar, é um exemplo a seguir, né? Mas pessoas reais, né, gente? Pessoas que realmente também são mães, também têm casa para cuidar, marido, enfim, né? Que tem uma rotina parecida com a nossa. Não que muitas vezes, né, tem todo o suporte que a gente sabe que algumas pessoas acabam tendo que foge muito da realidade da maioria das pessoas, tá certo? Então pense quem vocês precisam ser para ter algo e principalmente o que vocês precisam fazer para conseguir ter e então ser magro, né? Aplique isso em várias áreas da sua vida, dá super certo e depois comenta aqui embaixo esse vídeo se fez sentido para você, conta comigo, até mais!